A aula de hoje, a aula número 33, triangulação de Delaunay. A triangulação de Delaunay é um método matemático que conecta pontos no espaço formando triângulos, onde nenhum ponto está dentro do círculo circunscrito de qualquer triângulo em 3D, tornando-se um tetrahedralização de Delaunay, formando tetraedros. É uma geração de superfícies, uma conversão de nuvens de pontos de superfície. Você escaneia o personagem real e tem pontos de referência. É uma distribuição uniforme de vértices para melhorar a sua qualidade de triângulo. Eu vou mostrar para vocês. Assim. Um pouco mais para trás. Está iluminando bem a folha? Eu acho que sim. Veja só. Imagine que vocês têm uma esfera. Olê! Olê, oi! Oi, Gabi! E essa esfera está aqui. Vocês sabem a história da elipse que a gente colocou. Ela dá uma certa volumetria, né? Assim, ó. Certo? Se eu fizer isso daqui, olha. Eu acabei de formar um triângulo. Se eu fizer isso daqui, acabei de formar um outro triângulo. E se eu continuar com essa rotação, eu posso formar vários triângulos que vão ajudar a ver a bola na sua rotação. Aqui ele gira para lá, esse aqui gira para cá, né? Aqui vai ter um triângulo. Se eu fizer uma volta aqui, ó, eu tenho um outro triângulo. E esses triângulos que eu formo me ajudam a visualizar o 3D e me dão umas coordenadas. Ó, são várias elipses. Então, aqui, vocês têm esse triângulo, vocês têm esse triângulo, este. E o que conta são essas coordenadas. Quanto mais coordenadas dessa vocês tiverem, mais realista fica o desenho. O nome dessas coordenadas são vértices. Isso forma uma estrutura de suporte interna da esfera. Ó, uma estrutura de suporte interna. Tá meio confuso, né? Parece que eu estou entrando num assunto meio cabuloso, não é? Bom, esse aqui é tipo uma deformação realista. Sabe, eu falei tetaedro. Vamos desenhar um tetaedro. Aí, Gabi, ó. Um tetaedro é formado por um triângulo e mais 4 triângulos. Parece uma pirâmide, mas não é. É um polígono de 4 lados, formado por 4 faces triangulares. Por isso a gente chama de tetaedro. Aqui tem muito mais. A tetaedralização cria um esqueleto volumétrico dentro do personagem. É uma deformação realista. O tetraedro interno permite simular músculos, gorduras, pele de maneira mais física. Isso daqui é para 3D, sabe? São pontos de 3D de escaneamento. Então, vamos lá. Parece uma pipa, mas não é. Aqui, se eu virar, eu vou virar. Ó. Essa ponta, esse é o B, esse é o C e esse é o D. Tem esses vértices. 4 vértices. Eu vou virar. O A vai para lá. Ó. O B vai virando para cá. O D vai lá para trás. E esse vem para cá. Ó. Acabei de virar. Então, o A veio para cá, o B veio para cá, o D veio para cá e o C veio para cá. Polígono é isso daqui, ó. Esse é um polígono de 3 lados. Esse é chamado de poliedro. Então, isso aqui seria um poliedro. E esse é um polígono. Porque gono quer dizer coisa de ângulo. Ângulo, ângulo. Edro quer dizer faces. Aqui tem uma face, aqui tem outra face, ali tem outra face, ali outra tem outra face. Aí tem 4 faces. Então, tem uma face lá embaixo. 1, 2, 3, 4.
Ah, tá, você errou a palavra. Então tá certo, você tá sabendo. Mas foi um erro bom, porque a gente já coloca os nomes, né? Aí me dá uma certa ideia. Então, olha, quando a gente faz esses triângulos, a gente precisa evitar. Ó, eu posso fazer aqui um triângulo. Ângulos muito longos, que distorcem na animação. Nós temos que fazer o mais próximo de um triângulo equilátero, que quando vocês vão fazer um 3D, tipo no Blender. Oh, que bom, Gabi! Blender. Eu dou aula presencial. Hoje eu estou morto, eu dei aula presencial também. E amanhã eu vou dar aula presencial também. Vou dar no Instituto de Educação Infantil e Juvenil. Estou feliz por dar aula lá. Né? Aí tem uma interpolação suave. É uma boa base para um skin weights ou deformações. Ele facilita a adicionar detalhes onde é necessário, assim, ó. Aqui está. Ó, eu faço um triângulo, um outro triângulo. E assim eu vou montando triângulos. Percebe que eu vou deixar isso aqui um pouco curvo, porque eu penso sempre na elipse. Então, quando eu penso na elipse, toda vez que ele aproxima daqui, ele vai formando a curva. "3D Studio". E cada um desses pontos são pontos que vocês podem puxar e assim deformar. Então, as limitações. Ele não preserva as bordas, pode suavizar cantos afiados e depois precisam ser recuperados. Tem uma complexidade, quanto mais triângulos tem, que começa a pesar no teu computador. E ele dá uma estrutura base, depois você faz o processamento, que é a suavização. Na suavização, isso aqui que fica meio pontudo, né? Ela começa a ficar arredondada. Então é chamado retopologia. Vocês têm isso daqui, como eu falei, no Blender, no ZBrush, é com SH, né? ZBrush, esse com Z. Também tem nas ferramentas de escaneamento 3D, vocês já viram? Deixa eu ver se eu encontro. Ó, estava falando sobre... a palavra que eu falei foi sobre a malha volumétrica, é uma nuvem de pontos que a gente fala, ferramenta de escaneamento 3D. Então ele rotaciona, ele começa a fazer a leitura em escaneamento 3D. Então sempre está girando. Esse aqui gira e ele vai pegando os pontos e vendo as distâncias. Então vocês têm uma câmera cheia de lentes que vê a paralaxe e vê as distâncias, ó. Isso aqui faz um mapeamento. Quando ele faz um mapeamento, esse mapeamento tem pelos pontos de distâncias. Quero ver se tem algum objeto escaneado. Já tenho uma ideia. Espera aí. Volta. Volta. Delaunay. Delaunay. Tá aí. Pesquisando. Ó, nuvens de pontos. Isto. Vamos pegar um qualquer aqui. Eu quero um que deixa bem claro a funcionalidade disto. Nuvens de pontos, personagem. Esse aqui, ó. Esse é básico do Blender. Não é um personagem, mas podem ver a rotacionado e os pontos. É verdade. Então você tem essas nuvens. Cada ponto desse é um vértice. Tá. Não, é antes. É aqui, ó. Muito melhor.
Eu já tinha separado e posto no livro, é mais fácil. Cada um deles é um minúsculo vértice, isto mesmo, cada aquele ponto é um minúsculo vértice. Então, ele determina o volume do software utilizando as malhas triangulares. Captura de movimento. Boa ideia. Deixa eu pegar aqui. Captura de movimento. Deixa aqui, ele fala sobre diferenças para jogos. Jogos, isso, boa ideia, jogos. Ele é muito bom. Imagina só se os caras precisassem desenhar movimento por movimento de cada passo de cada personagem. Ia dar um trabalho absurdo e ainda eles iam ter problemas com anatomia, passando da cena e depois as imagens são processadas no computador. Olha, os pontos na pessoa. Um cenário tridimensional. Essas bolinhas seriam os vértices que dá o esqueleto. Isso é feito com esqueleto, é modelado em cima. São tipo marcadores e cada uma corresponde a uma parte do corpo. Depois são todas conectadas digitalmente, formando um molde ou um esqueleto que replica toda a movimentação que foi feita ali pelo ator, toda coisa que ele usou ali. E essa ideia de pegar gravações e então transformar em animações, ela não é algo que surgiu agora. Ele vai falar o que eu ia falar. Aqui, ótimo. Eu não vou precisar falar, ele vai falar no meu lugar. Rotoscopia, que é considerada uma precursora aí da tecnologia de captura de movimento. Você que fez faculdade de animação, como eu, teve aula de rotoscopia na faculdade, hein? E óbvio que nosso querido Max, ele não tinha um MacBook Pro, né? E câmeras de alta resolução na época. Vamos adiantar. Era colocado os pontos no corpo da pessoa, daí eles tiravam uma sequência filmavam, mas com intervalos maiores, aí eles passavam com os pontos que tinham as marcações, e ampliavam cada um desses quadros e desenhavam por cima com essas marcações. Assim eles conseguiam fazer animações muito mais rápidos, interessantes e realistas com a atuação de atores, mas era desenho animado. E era a mesma coisa. Certo? Aqui tem um texto, não vou ler esse texto. Então, vamos ver uma coisa aqui. A nossa utilidade de saber isso daqui. É muita coisa mesmo. Muita coisa. Além do 3D, que vocês já estão entendendo, vamos desenhar um rosto aqui. Esta é o contorno. Aqui está a boca. Aqui está o olho. Sempre que mexer nesse modelo 3D, principalmente do Team Fortress. Bem isso, Solta. Ei, Solta, seja bem-vindo. Bom, aqui, fiz uma cabeça qualquer. Tá aqui. Tá, eu preciso entender a direção das linhas, como eles vão se comportar em cada canto. Quando eu vou fazer na mão, é claro. Quando eu vou fazer em 3D, eu tenho que entender esses vértices, eu posso puxar. Eu clico nisso aqui, eu puxo nessa direção. Aí, quando eu puxo nessa direção, isso aqui sobe. Subiu. Ele está subindo. Aí vocês fazem uma coisa que é chamada de volume, né? Um volume que está saindo, tendo uma arte acontecendo aqui. É tipo uma modelagem. Assim, ele sai um ponto. Quando nós temos isso daqui, nós temos essa relação também. Aqui é uma esfera. Lembra da elipse que eu coloquei? Tá aqui, linha de simetria. Essa linha do desenho de perfil que eu falei que vocês teriam que criar, que seria muito útil, treinar muito o desenho de perfil, também tá aqui, Essa é uma linha. E essa linha vai cruzar com outras linhas. Por exemplo, com essa daqui, Então, vocês já estão fazendo uma malha. Para que serve isto? No desenho comum? Por que a gente precisa saber disso num desenho comum? Além de fazer, tipo, imitando o computador, mas no desenho comum, serve para compreender o 3D e para uma outra coisa muito interessante, que são as achuras. Olha, a elipse funcionando. Aquele estudo de elipse que a gente teve antes. Para mostrar o diâmetro de algo,
para ajudar vocês a fazerem a sombra, para fazer camisa com volumetria, para fazer perspectiva boa, isso também. Para muita coisa mesmo. Isso daqui é interessante porque vocês sabem qual vai ser a direção das pinturas, como que vocês vão direcionar o lápis de cor, como que vocês vão direcionar a sombra, a volumetria, a luz, porque vocês sabem o que está na frente, o que está atrás. E o que a gente pode fazer é isso aqui, ó. Assim. Veja. Eu posso colocar isso daqui assim. Desse jeito. A minha caneta foi usada por uma aluna hoje numa pintura. E como ela mexeu com tinta e estava meio úmida, ela tomou cuidado, tá? Não é a culpa dela, não. Eu ofereci. Pode ter entupido um pouco a ponta da caneta. Por isso eu pus na língua aqui para ver se ele saía. Não coloque na língua, pode ser tóxico, tá? Eu devia ter colocado num pano. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Assim. Ó, vocês têm essa volumetria. O esquelético. Ó, aqui eu posso fazer a achura quadrada. Isso pode ser a direção do lápis de cor. Tô te lendo, tudo bem, Gabi? Tudo que você escreve eu leio, não precisa me chamar a atenção. Bom, frame por frame do negócio. Isso trouxe uma maior fluidez. Isso daqui era antes, ele pegava o corpo, era mais difícil. Aí eles começaram a perceber que se eles colocassem pontos no corpo, eles conseguiam fazer uma espécie de esqueleto de movimento e que facilitava o esboço, né? Então a coisa evoluiu mais ainda. Vamos ver se eu coloco, se ele fala disso. Ele usou muito no filme da Branca de Neve, o cara totalmente fora da caixa, né? Quem também utilizou muito essa digitalização de atores aqui, ó, este. Mortal Kombat, né? Esse foi a animação tradicional. Marciais e depois colocou tudo dentro do jogo. Quem é dessa época, com certeza pirou com os gráficos que falavam: "Mano do céu, os caras parecem de verdade, velho." Que coisa, não? Depois disso, conforme novas tecnologias foram aparecendo, as técnicas usadas pela indústria e que se diferem pelos marcadores. Aí está. Esses são os marcadores de esqueletos. E a partir disso passivos, que trabalham apenas com a detectação de luzes refletidas pelas bolinhas, enquanto o tipo ativo utiliza bolinhas com LED para emitir sinal captado pelas câmeras. Sacou a diferença das duas? Então uma captura a luz e o outro transmite a localização espacial. Cada vez mais comum nos jogos que a gente tem visto a cada ano que passa. Porém, como o custo é alto, com galpão... É o esqueleto, vocês estão vendo ali aquele laranja, né? Acaba não sendo tão acessível para jogos indie, né? Sendo mais utilizados aí por grandes desenvolvedores que daí tem a grana para bancar todo o rolê, né? Daí são esqueletos, mas isso não é bem o que eu estou falando aqui. Aqui é mais o volume, que é um alicerce matemático. Os personagens de 2D é mais usados em UV, ripping, é o mapeamento de textura que ele estava falando. O mapeamento de textura que eu estou comentando, que é isso daqui, ó. Que vocês colocam para fazer achuras. Então, a compreensão do volume ajuda no desenho. Por isso, esse é um exercício que vocês podem fazer. Por exemplo, a mão. Vamos fazer uma mão aqui. Ó, é mais de superfície. Ele falou ali, né? Aí tem o esqueleto, que você comentou, né? Quem comentou do esqueleto? Usaram essa técnica em uma cena do anime que eu assisto. É usado muito, né? É verdade. Não, foi a Gabi que falou do esqueleto, né? Então, aqui, ó, nós estamos fazendo mais da superfície, que é a malha volumétrica. Ó, isso aqui que eu estou fazendo é a mão. Então, eu tenho aqui o dedo mínimo, o anelar, o dedo médio e o indicador. Podia fazer ao contrário, tá? Vamos dizer que esse é o indicador, porque eu quero fazer também aqui, ó, o início do polegar, a mão. Aqui, ó, o cilindro é baseado nisso. É por isso que é tão importante eu falar disso daqui. Parece que é uma coisa tão fora da realidade que eu estou falando, mas não é, não. Isso daqui é importante para a compreensão do que vocês podem fazer, o sentido que vocês podem fazer as texturas e dar um volume. Vamos terminar a mão, ó. Aqui está, ó, esse daqui. Eu errei, é assim. Não, acho que está certo. Aqui, ó. O volume. E aqui.
Ó como ele dá certo. A história da cobra, que a gente já brincou, né? E o sentido do esqueleto, ó, que você comentou também. Tudo está dentro. Obrigado por ter comentado Lar. Você tem um cognome bem esquisito, Lar. L-A-A-R, e tem um ícone meio legal ali. Ah, está. Ó, vem para cá. E essa malha nos ajuda a entender o volume. Você sabe o quanto que ele vai para cá, ó. O quanto ele vem para esse espaço. E olha, eu falei de triangulação de Delaunay, mas esse eu estou usando um mapeamento quadrado. É um quadrado, não é um triângulo. Os mapeamentos estão feitos com quadrados. Beleza. Até daqui a pouco. Seu Lucas já volta. Aqui tem um vértice. E o outro dedo, ó. Tá. E na vida real, como que a gente pode usar isso? Quando vocês têm esta forma aqui, vamos para o futuro. Mas um futuro distante agora. Mais distante. Primeiro isso daqui, ó. A volta como vocês fazem. Aqui, ó. E aqui, olha como ele desce. Cada um desses aqui, ó, tem o ponto e a curva e a compreensão de como vocês vão fazer para ficar legal. A gente vai desenhar isso daqui depois. Mais para o futuro. Bem mais para o futuro. Mais para o futuro ainda. Muito mais para o futuro. Animação. Ah, chegamos. O esqueleto, que a Gabi comentou. Então, você tem o movimento no esqueleto em 3D. E o preenchimento para fazer. As formas volumétricas para fazer o cubo. Mas olha isso daqui. Esse daqui é o cubo básico, são os poliedros, tá? Esse daqui já não. Ele está mexendo com a malha de superfície. Isso daqui é a triangulação de Delaunay, gente. Mesmo que a pessoa não escreva aqui seja. É. Na minha aula de artesanato, fazíamos de arame o boneco e era muito bom de desenho, de desenhar. Olha um exemplo. A estrutura de arame. Olha isso daqui. A secção de cada parte. A volta. E a estrutura de arame também é bacana. Pena que eu não tenho aqui, eu não coloquei. Então, quando vocês têm aquilo que a gente estava trabalhando ontem. Eu vi já, eu acho lindo. Ah, tá, não é o que eu vi. Eu vi um outro. Não era de argila. Mas de argila dá uma resistência boa também. E ajuda a você montar, né? Porque você está praticamente desenhando com arame. Aqui não tem um desenho com arame. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui tem. Estrutura volumétrica de arame para modelagem em estrutura de telado. Isso aqui é praticamente uma cópia da construção civil. O melhor para fazer isso seria arame de cobre, fio de cobre. Sabe aqueles de bobina? Ele é muito macio e fácil de mexer. Isso é bacana. Bom, não tem. Vou mexer aqui, ó. Vou tirar argila. Bonecos. Vamos ver. Esse aqui tem, ó. A modelagem, não é isso aqui. Eu fiz uma vez, no ano passado. Ó, a caixa torácica já está modelando. Esse aqui é muito bem elaborado. Não é fácil, mas eu já fiz para mostrar, talvez tenha por aqui, para mostrar a articulação e era do boneco mesmo, eu estava montando um boneco. Vamos mais para o futuro? Mais para o futuro. Eu falei do Blender, né? Ó, o Blender, se você tem uma máquina muito boa, aqui tem uma configuração de uma máquina boa. Ele é gratuito, mas tem que ter uma máquina mais interessante. Peraí. Configuração. Aqui. Então, tá vendo? Tem que ter pelo menos 4 GB de RAM ou 16 GB de RAM. O hardware encomendado.
Para produção tem que ser mais, tá vendo? Tá aumentando aqui. Então, hardware mínimo, 4 GB de RAM, vocês vão sofrer. Vocês vão ter que pegar um Blender dos antigos para fazer. Para uma coisa mais pesada, vocês vão ter que ter um Blender maior. Aí dá para fazer umas animações 3D e é bacana isso. O problema é que quanto maior o computador, mais capacidade ele tem, mais pesado ele fica. E quanto mais pesado, mais caro ele é. Tem que ser placa de vídeo compatível com OpenGL, tem que ter pelo menos 1 GB de RAM. Aqui eu tô lendo, tá vendo? Esse é o mínimo. Quer dizer, começa a pesar. Daqui a pouco vocês precisam de um computador de gamer. Mas quando vocês têm e começam a entender como funciona o Blender, cara, é muito bacana. Aí vocês podem fazer os nós, as texturas, as cenas, a imagem, editor de imagem, o vídeo, né? E uma animações muito realistas. Com uma renderização um pouquinho mais rápida. Bom, gente, é isso. Vamos fazer a última coisa aqui, que olha, exercício, esse é um exercício. O outro exercício que vocês podem fazer é isso daqui, ó. Vocês pegam, a gente vai ver isso daqui de volta depois, tá? Quando a gente estudar a perspectiva. Uma linha mais ou menos inclinada, quase horizontal, isso é importante, tá? Quase horizontal, assim. Essa é a brincadeira, aí vocês fazem isso aqui, ó. Pronto, vamos brincar agora. Percebeu que está quase horizontal e está quase horizontal, não pode ser muito inclinado. Aí vocês vão puxar esta linha. Eu acho que essa caneta vai secar. Vou pegar outra caneta. Vou pegar uma marrom. Tá aí. Tá? Aí vocês fazem esta linha. Agora que vai começar a brincadeira. Bem aqui, ó. Nesse quadrante, eu vou fazer uma leve inclinação até o segundo e vai para lá. É um bom exercício. Agora, de novo. No terceiro, eu faço a mesma curva e vai até o terceiro do outro lado. De novo. Opa! Eu errei. Tinha que ser até o quarto. Esse aqui devia ser mais para lá. Tudo bem. De novo. Aqui, ó, pelo quinto, eu começo a inclinar mais. E agora eu volto. Para o quarto, é um exercício de textura. Isto é tudo baseado nisso. Toda a nossa aula é baseado nisso agora. É sobre essas coisas, sobre malha. E é para a textura que eu comentei, que é para a superfície. Então, por isso que a gente está tendo esta aula aqui, ó. Triangulação de Delaunay. O pessoal não vai falar disso, mas nós que queremos fazer desenhos mais interessantes e criar novas coisas, isso é muito bom. Viram? Então, é esse exercício. Se quiserem fazer mais, vocês podem fazer isso aqui, ó. Ó, subiu e foi reto. Desceu, subiu e foi reto. Assim. Ele dá uma sensação bem legal e é divertido de fazer, é um exercício divertido. Uma outra forma de fazer isso é isso aqui, ó. Ó, uma elipse mais baixa e uma elipse aqui, tá? Agora eu vou fazer uma outra elipse aqui, ó. Pronto, vou começar. Daqui eu vou reto até aqui nessa inclinação. Quando chega aqui eu subo e desço até encontrar essa base. Eu imagino que eu estou fazendo aqui, ó. Ó, passou pelo centro aqui. Subo e desço e tento seguir quase a mesma reta. Assim. É brincadeira. É um exercício muito bom. Façam, porque é bom para aumentar a percepção de vocês. Ó, desce, vai lá embaixo, passou por aqui e subiu de novo e eu continuo do outro lado. Pronto, de novo. Sobe, vai até ali embaixo. Ó, aqui é o limite, tá? Respeita o limite. Ó, tô seguindo a linha. Quem não entendeu, vai estar gravado para rever. Sobe, desce, encostou nessa linha. Mas dá para fazer. Passou por aqui, subiu e pronto. Eu vou acelerar, turma. Eu errei o exercício, mas tá mais ou menos.
Pronto. Desse lado. Aí. Ah, não. Ele tem que sair desse lado aqui e continuar, porque esse continua aqui. Esse é o exercício. Tem que continuar assim. Agora, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Vou fazer mais uma aqui. Esse eu errei, tá? Pronto. Agora vou fazer com uma outra caneta. Aquela verde não está funcionando direito. Vou tentar essa. Será que essa está funcionando? Dá para ver o traço. Ó. Desceu, subiu e continuou reto. Aí. Não é um exercício legal? Opa, errei. Ele vem para cá. Me desconcentrei. É um exercício meio desestressante, na verdade. É gostoso. Vocês não têm nenhuma intenção. Só vão brincando com o 3D. E quando surge, vocês ficam satisfeitos. Então, é uma coisa para relaxar. Tô sem nada para fazer. Começa a brincar com isso. É legal. Aí vocês podem fazer rostos. Você paga o lápis depois, né? Rosto saindo. Ó, esse daqui, a mão. Como se estivesse escaneando a mão. E assim vai. Como se fosse o scanner da mão. Ok? Bom, gente, como é uma aula curta, amanhã a gente vai trabalhar um pouco mais. Nós vamos brincar com a malha volumétrica, que é a triangulação de Delaunay, para fazer crânios. Daí, vamos já rever o que a gente vai ver amanhã. Depois a gente vai ver um corpo em rotação. Aqui. Então, amanhã... Cadê a triangulação de Delaunay? Aqui, não. É aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar com crânios e, se der tempo, rotação de corpo. Olha a malha ali, como ajuda a visualizar o volume. Ó, no ilíaco, tá vendo? Dá pra ver a malha. E a gente, depois da manhã, se der tempo, a gente vê amanhã. Daí a gente adianta uma aula. A gente vai ver esse C60. Ele tem 60 vértices, 60 ligações, tá? Então, beleza. Ó, a mão. O rosto com a triangulação, que foi um exemplo que eu deixei aqui para vocês verem, ó. Opa, calma. Não tá aparecendo direito, né? Mas... tá com triangulação. E a coelhinha também. Eu deixei bem fraquinho. No livro dá pra ver, mas aqui não muito. Eu deixei bem fraquinho para mostrar bem. E é isso. Tá. Até amanhã. Malha volumétrica, crânio, e a gente vai só desenhar. Hoje foi um pouquinho mais teórica. Me segue, me curta, me compartilhe, e obrigado por todos vocês participarem. Até! Boa noite, Gabi. E boa noite a todos vocês que participaram. Valeu, Alexandre, por ter aparecido. E a Lar. Boa noite, Lar. Aí. Até amanhã, 8 horas. Fui!